PCM é o coração da gestão da manutenção de uma indústria. Ele é responsável pelo planejamento, organização, execução e monitoramento de todas as ações dentro de uma planta. Sem um bom PCM, o que vai acontecer é que você pode ter uma alta produção, uma linha muito boa, mas ela vai quebrar bastante. Então não adianta nada você investir sempre na produção, produzir mais, mas se toda hora aquela linha vai estar parada. E é por isso que é muito importante você ter um PCM ali efetivo. Bom dia, André, tranquilo? Bom dia. Queria que você começasse falando um pouco sobre o que é o PCM, né? Qual o papel de um PCM para uma indústria? Cara, fundamental hoje. Sem a pessoa que faça esse meio campo, se perde muito hoje em dia. Então, fundamental para quê? Para tentar trazer as melhorias, controlá-las e trazer resultados. Então, o PCM hoje, no meu ver, não faz só o planejamento como alguns ver, né? Só vai abrir ordem, cara, não. É trazer a abertura das ordens, ver a eficácia, né? E sim, tentar buscar trazer algumas melhorias. Como vamos citar aqui a manutenção preditiva. É algo que vem crescendo muito no escopo industrial como um todo, e cara, isso passa muito pelo PCM. Porque o planejamento nasce aí. Então, aonde a gente vai pôr? Onde é crítico, né? Então, quem vai trazer algumas dessas informações, quem vai ajudar a gerência a definir é o PCM. Então, hoje se trata do meio campo fundamental para a manutenção. Hoje eu considero uma peça fundamental em uma equipe com acima de 20 pessoas, por exemplo. E é sobre isso e muito mais, como saber a importância desse PCM, tecnologias que ele pode utilizar nesse processo, exatamente como é que é o dia a dia de um PCM que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, vamos voltar um pouco e entender mais sobre a manutenção em si, entender as diferenças da corretiva, preventiva e preditiva. A corretiva é essa que a gente conhece, a mais comum, é o famoso quebra-conserta. E é claro, ela é mais cara, porque nunca vai estar dentro do seu planejamento. Sempre vai ser algo inesperado, que você vai ter que deslocar equipes ali em um horário talvez muito contramão. Então pode ser que ocorra de madrugada. E vão ser paradas maiores, porque você vai provavelmente ter que mexer no ativo por completo. Já uma preventiva já tem um planejamento. Ela já evita falhas inesperadas por meio de uma inspeção e substituição em, por exemplo, intervalos predefinidos. Então se você sabe que geralmente quebra a cada 3 meses, você vai fazer ali uma intervenção a cada 2 meses para ver como é que tá a situação e já trocar alguma peça que vai impedir essa quebra inesperada. Mas é claro que aquela manutenção que vai ocorrer a cada 3 meses, na verdade poderia ser maior. O que pode ter acontecido é, por exemplo, ter feito uma lubrificação incorreta e na verdade aquela máquina duraria 8 meses. E o que vai estar acontecendo nesse caso? Você vai estar gastando recurso a mais para estar fazendo uma troca, sendo que você poderia ter segurado mais. E aí que entra a manutenção preditiva. Porque com a preditiva você vai saber exatamente como é que está a saúde daquela máquina em tempo real. Então você vai conseguir se programar para fazer no melhor tempo possível essa manutenção. Diante dessas três, fica evidente que a preditiva é a melhor. Mas é claro, ela é a que gasta mais capital. E aí que entra o papel do PCM. Ele tem que adequar essa manutenção à realidade dele. Ele tem que construir uma estratégia ali. Então ele realmente tem que identificar quais são os ativos mais críticos dele e, por exemplo, direcionar o capital que ele vai ter para fazer preditiva naqueles ativos. E no restante, ele fazer uma preventiva, por exemplo, porque vão ser ativos que, por exemplo, não vão parar a fábrica. Então tudo depende da quantidade de ativos, do capital que ele tem e da maturidade da equipe de manutenção que ele tem. E dessa forma ele vai poder ter a melhor estratégia possível e definir quais ativos ali que mais importam, o que mais importa para a realidade dele. E ainda tem a questão dos materiais. É importante que o PCM seja aliado do setor de suprimento e compras, porque é um benefício para ambos os lados. Tanto para ele ter os materiais em dia, para ele conseguir fazer a manutenção da melhor forma possível, o mais rápido possível, quanto para o pessoal de materiais poder negociar da melhor forma possível. Porque se eles souberem com antecedência quais vão ser os materiais que a manutenção vai precisar, eles vão conseguir fazer acordos melhores, trazer benefícios para a empresa. Então, vamos lá, né? Primeiramente, o que é o PCM, né? Falar em pequenas palavras aí, planejamento e controle de manutenção, mas principalmente trazer, né, dados e fatos para a gerência de manutenção, né? O que fazer com aquilo, como tratar um ativo da melhor forma, o que é crítico, o que não é crítico. Então, o PCM se baseia muito nisso. Então, tratar indicadores a partir de controle de indicadores, tu tomar as ações. Então, pode utilizar algumas ferramentas de qualidade, como FEMEA e algo do tipo. Então, o PCM, em tese, ele é o meio campo da manutenção, né? Onde enxerga o que é feito no ativo, através dos técnicos,
técnico, seja eletricista, alguém da automação, mecânico, qual foi as falhas, busca o histórico do equipamento e através disso consegue programar uma preventiva, definir uma preditiva, definir um plano. Isso, obviamente, né, tratando com as pessoas que estão no dia a dia e também subindo com a gerência, né? O quanto vai gastar isso, vale a pena o investimento. Então, o PCM é todo esse meio campo hoje da manutenção dentro de uma unidade fabril. Além disso, depois de definido qual vai ser a estratégia que esse PCM vai utilizar, ele vai montar um planejamento de acordo com também o pessoal da produção. Porque se eles estiverem aliados, ele vai conseguir aproveitar as janelas que o pessoal da produção vai ter ao longo do ano para estar encaixando manutenções mais extensas, onde ele vai atingir uma maior quantidade de ativos. E claro, além de planejar essa manutenção, ele tem que monitorar elas, ele tem que monitorar as atividades das equipes dele de manutenção para saber como é que está todo esse processo. E às vezes acontece ter, por exemplo, um PCM só para a fábrica toda. Então ele realmente vai ter que se planejar muito bem para conseguir monitorar por completo todas essas ações. Mas o PCM não cuida só dos ativos, ele também cuida da parte humana, tem toda uma equipe que está envolvida com ele. Então ele tem que saber a melhor forma de fazer essa distribuição de hora homem. É muito mais do que só ele, é questão da fábrica, ele está utilizando os recursos humanos da melhor forma possível. E vão ser muitas informações, por isso que ele precisa de uma gestão de processos eficiente, pois dessa forma ele vai ter os dados de fácil acesso, vai poder, por exemplo, identificar padrões dentro desses dados e tomar decisões assertivas quanto à manutenção dele. E aí que entra o CMMS, que é o software de gestão que vai ajudar esse PCM a gerir toda a planta. Então ele vai poder ter, por exemplo, uma rastreabilidade das ordens de serviço dele, ele vai poder fazer ali um planejamento de 52 semanas, um planejamento de grant, onde ele vai poder ver toda a questão da demanda e da compra de material e organizar da melhor forma possível para ele estar visualizando e atuando em cima disso. Ele vai ter ali indicadores de custos que vai trazer uma série de benefícios, ele vai poder ter uma gestão de estoque, vai poder fazer uma reserva de materiais, uma geração de solicitações melhor, saber quanto que é o estoque mínimo que ele precisa ter para trabalhar. E além disso, o maior problema que tem hoje na indústria que é a questão de padronização e documentação. Ele vai poder fazer ali uma padronização que ele pode ser aplicada em diferentes áreas dentro da manutenção, inclusive em diferentes fábricas. E ele precisa fazer essa documentação bem feita, porque ele pode ser replicado de diferentes formas. Então toda a questão da árvore de ativos, ele tem um escopo de melhorias ali para ele saber onde exatamente ele pode melhorar. E tem toda a questão da checklist, que é muito importante para um PCM, para ele saber quais são os passos que ele tem que seguir. Isso ele pode replicar em diferentes ativos, em diferentes plantas. E realmente o maior problema hoje da manutenção é a questão da documentação. Quem sabe tem diferentes tipos de documentos. Você vai ter ali um manual muito antigo, que vai estar no almoxarifado, você vai ter um manual novo que está dentro de um computador, vai ver que está dentro de um computador pessoal. Então você precisa de ter esse software de gestão para reunir todos esses dados em um local só, ser uma central de dados que pode ser acessada não somente pelo computador, mas pelo tablet, pelo celular e por diferentes pessoas. E claro, também tem uns indicadores como MTBF, MTTR, que fazem toda a diferença para um PCM na hora que ele vai se programar, na hora que ele vai saber como é que ele vai poder melhorar seus processos. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esses indicadores, acompanhe o vídeo que eu gravei sobre MTBF, MTTR e o outro indicador que poucas pessoas sabem, mas que faz muita diferença. Os indicadores que são base para a manutenção como um todo é MTBF, MTTR e disponibilidade. Essa é a base, né? Isso é onde que se baseia a manutenção como um todo. Então, primeiramente tem que ter esses indicadores em dia. Após isso, aí tu começa a tratar algumas questões de backlog, hora homem, mas o principal é esses caras. Tem que ser disponibilidade operacional, né? O MTBF, que é o tempo médio entre as falhas, e o MTTR, que é o tempo de reparo, né? Então, tendo esses em base bem feitos, consegue tratar as ações da melhor forma. Então, o que eu considero o ideal é o arroz com feijão, né? É o dia a dia. Esses 3 indicadores são os principais, assim, que delimitam aí a manutenção a tomar a melhor decisão sobre os seus ativos. E ainda tem um a mais. Você pode, por exemplo, utilizar uma tecnologia de monitoramento online e associar ela com essa gestão da manutenção para, por exemplo, quando esse monitoramento informar que um ativo está com problema, automaticamente a sua plataforma de gestão da manutenção vai criar uma ordem de serviço para que seja atuada em cima desse ativo. Queria que você falasse um pouco sobre o impacto de ter tanto um software de gestão ali quanto um monitoramento online e offline no trabalho de um PCM. Qual a necessidade disso hoje? Fundamental, né? Ter o questionamento aí sobre
sobre ter o software e essas ferramentas atribuídas a ele é fundamental hoje no dia a dia, porque fazer um cálculo de MTBF ou MTTR manualmente hoje é inviável, né? Então nós estamos falando aqui hoje, por exemplo, na empresa que hoje estou trabalhando, a gente tem mais de 8.000 ativos. Então a gente precisa ter um software para isso, para conseguir enxergar realmente o que eu tinha falado, né? Do 80-20. Aonde vale a pena a gente começar a tratar aquilo como prioridade e criticidade, né? Que a gente fala do ABC, que é a parte da criticidade dos equipamentos. Então, pegando esse viés, a gente consegue trazer isso através do software. Então, além de tu ganhar tempo, tu começa a enxergar aonde tu deve posicionar a tua força, né? Como posso dizer assim, onde tu vai gastar a energia do teu time, tu consegue só por causa que tu tem um software, tu tem algumas ferramentas, tem dashboards onde tu consegue realmente enxergar que facilitam o dia a dia e sim, fazem ser mais assertivos. Mas é claro que a mudança para uma plataforma de gestão da manutenção não é fácil. É necessário que tenha ali uma gestão de conhecimento, que você realmente incorpore isso na rotina da sua equipe, fazendo treinamentos, mostrando como deve ser feito, para que eles possam assimilar essa nova cultura e fazer da melhor forma possível. A implementação desse tipo de tecnologia não é simples, porque ela exige toda uma mudança no processo da empresa, uma mudança de cultura realmente. Ela precisa de acompanhamento de profissionais que entendam e adequem a realidade da sua planta, que é justamente o que nós da Traction prezamos quando falamos do TrackOS. Se você quiser ver mais em detalhes, como por exemplo isso foi feito na EMS, vou deixar esse estudo de caso aqui no card e na descrição do vídeo. E hoje pensando assim, você falou sobre a quantidade de ativos que tem dentro da sua companhia, pensando numa companhia, você acha que tem um número ideal, por exemplo, de PCM, talvez precise ter 1, 2, dependendo do tamanho, separar de acordo com a área, como é que você vê essa questão? Isso é um pouco particular, né? Mas vamos lá. Hoje aqui trabalhamos eu e o Yuri, trabalha aqui comigo. Como eu posso dizer? PCM, assim, se tu alocar por área, tem prós e contras. No nosso caso, a gente atende a fábrica como um todo. Então, quando tu atende uma fábrica como um todo, tudo tem um início, né? Vamos lá. O PCM, primeiro ponto, ele vai ter que começar a enxergar a teoria, né? Para mim chegar e te responder, eu vou explicar um contexto, né? Tu tem que conhecer equipamento por equipamento. Eu digo como o processo, entendeu? De um certo tempo, tu vai começando a entender quais são os impactos que aquele ativo vai ter tanto para produção como para manutenção, porque às vezes, vamos lá, eu tenho um ativo que ele não tem tantas quebras, perfeito, ele é um ativo muito bom, então, não vou botar preditiva, mas peraí, ele é um ativo que se eu parar ele, eu paro 5 linhas, 6 linhas para uma planta, então peraí, vale a pena, né? Então, o PCM, primeiramente, ele tem que ter esse respaldo de conhecer a indústria como um todo, então, por isso que eu falei que tem que ter prós e contras, né? Aqui, como a gente trabalha como um todo e a gente tem, como você conheceu, a gente tem 3 tipos de SKU sendo feitos aqui. A gente trabalha tanto com massas, wafers e biscoitos. Além de tudo por trás disso, então tu separar um PCM para isso, o dia que o cara sair, tirar férias, e aí, como fica? Essa é a parte negativa. A parte positiva é que ele vai estar focado só para aquilo, né? Então vai muito da estratégia da gerência. No nosso caso aqui, a gente atende como um todo. Então, a gente até tem uma prioridade em saber dizer o que é mais crítico e o que não é. Por exemplo, eu tenho muito mais, tratando agora de manutenção preditiva, eu tenho muito mais olhar às vezes para massa, porque são equipamentos de um MTTR que se parar é muito maior do que algo para o wafer. Então, o PCM aqui hoje, que está falando, tem essa prioridade de falar isso, né? Então, tudo vai de uma estratégia, né? Totalmente da estratégia. Então, todo tem o lado contra e o lado positivo da coisa. Mas olhando aqui, eu enxergo muitos bons olhos tu enxergar o todo, desde do recebimento de farinha até o produto acabado, onde o PCM anda junto com todos os outros ramos, tanto sendo a elétrica, a embalagem, mecânica, e tu consegue visualizar um todo e às vezes tratar as ferramentas de prioridade da forma mais assertiva. E eu queria finalizar que você falasse um pouco sobre como é que é a sua rotina mesmo, assim. Cheguei de manhã, o que eu vou fazendo ao longo do dia? Como é que é a rotina de um PCM hoje? Então, vamos lá, tratando aqui um pouco da nossa aqui, né? A rotina é o seguinte, cara. Primeiramente, eu particularmente gosto muito de anotar o que deve ser feito para fazer o quê? Sempre elencar prioridade, né? Vamos lá. Comecei ontem, né? De novo, qual foi a minha prioridade? Opa, deixa eu olhar as falhas que a gente teve aqui, não tratou, que a gente pode realizar, falar com o PCP, vai parar aquele equipamento, não vai? Então, primeiramente, é o que eu falei, né? Quando o PCM fica de férias, que é principal, é tratar, deixar disponível
disponível os equipamentos. Então, no dia a dia, primeiramente é buscar isso, né? Segundamente, a gente trata de verificar as inspeções, como está rodando, o dia a dia dos técnicos, isso é algo que deve ser feito. Indicadores, isso eu acho que é dia a dia também da equipe de manutenção, mas também do PCM, passa muito por isso. Questão de custos, então o dia vai tendo as ações e entre isso também vai entrando algumas, por exemplo, algumas melhorias, um técnico te procura para achar melhor uma inspeção aqui e ali, então tu vai tratando muito esses ajustes. Então o dia a dia se baseia principalmente indicadores, os monitoramentos que tu trata, né? O teu planejamento com produção e as demandas do dia a dia, né? Que vão vir através de uma demanda lá do ADM, um técnico que precisa de uma melhoria, tratamento do gerente para verificar se aquele equipamento está tendo uma inspeção, o porquê ele está quebrando tanto. Então, esse é o dia a dia que hoje a gente tem aqui, né? Essa é a base. Tudo se baseia por tu ter dados e aí sim buscar as ferramentas e controlar isso, né? Para ver se realmente foi eficaz ou não. Em tese, bem sucinto, é isso. O PCM é o ponto vital da manutenção moderna. Ele vai estar ali em contato com todas as áreas da manutenção de uma indústria. Ele vai entender como que elas estão atuando e saber como elas podem melhorar, porque ele vai ter dados para ele tomar ações assertivas e saber exatamente quais gargalos ele pode estar afetando nesse processo para ter uma eficiência operacional. Muito obrigado por ter participado com a gente, André. É muito bom saber de um PCM, como um PCM atua. Fechou, eu agradeço por poder estar contribuindo aí com o trabalho de vocês e, obviamente, que possa ser passado isso para os demais PCMs, que a gente possa cada vez ter mais força e também mais importância no mercado. Além disso, o quão fundamental é ter um PCM na indústria. Então, agradeço o convite e fico à disposição aí para o que precisar. Valeu? Obrigado, André. E se você quiser saber mais como ele pode atuar com dados, veja o vídeo sobre MTBF, MTTR e um terceiro indicador surpresa. Agora, se você quer saber mais sobre uma implementação de um software de gestão da manutenção, assista o vídeo sobre o TrackOS que foi feito na fábrica da EMS.